Olá a todos, aqui é a Silvana, bem-vindos ao meu canal. Este é o 10º vídeo que eu estou postando no canal para vocês, mas é o primeiro que eu estou conversando diretamente com vocês. Os demais foram vídeos de eventos que aconteceram no meu local de trabalho e alguns que eu cantei, algumas músicas que eu gosto. Não sei se pela melodia, pela letra ou as duas coisas juntas, mas de alguma maneira chama a minha atenção. Quem não me conhece, eu sou formada em História, em Pedagogia e tenho especialização em História e Teologia do Protestantismo no Brasil, pela Faculdade Batista de São Paulo. Existem algumas diferenças na questão do culto, de liturgia, até na questão de escatologia, na questão dos sistemas eclesiásticos de governo. Então aí você vai conseguir encontrar alguma diferença, tá bom? Para você entender melhor, eu vou dividi-los em 3 categorias. Primeira categoria, os evangélicos tradicionais. Segunda categoria, os evangélicos pentecostais. E a terceira categoria, os evangélicos neopentecostais. Como que funciona? Eles se reúnem em uma assembleia onde todos vão discutir e vão chegar ao bem comum. O que for deliberado naquela assembleia é o que é acatado. É a famosa gestão democrática. Então, esse modelo eclesiástico utilizados nas denominações tradicionais tem por título modelo eclesiástico congregacional. Já nas igrejas pentecostais e neopentecostais, o que é utilizado, o sistema de governo que é utilizado é o sistema eclesiástico episcopal, onde o poder está na mão do pastor. Ele decide se ele vai disciplinar, se ele vai trocar um dirigente, se ele vai pintar a igreja de amarelo ou de azul, fica na mão dele. É menos burocrático, é mais rápido, mas tem mais chances de haver erros e quem vai corrigi-lo? Já no modelo eclesiástico congregacional é mais moroso, é mais burocrático, porém a vontade da maioria que prevalece. Eu vou citar para vocês alguns exemplos de igrejas tradicionais, tá? Ela assemelha-se com as outras igrejas tradicionais, com cânticos animados, momentos de orações. Um outro exemplo é a igreja congregacional. Ela foi fundada em 1855 em Porto Alegre. Cerca de 140 mil membros. Eles se utilizam de um inário, salmos e hinos com músicas sacras. Um outro exemplo é a Igreja Presbiteriana. Ela foi fundada em 1859, ela é de doutrina calvinista. Tem até uma universidade aqui em São Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem algumas figuras conhecidas, que é o Reverendo Augustus Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes. Ela já é um outro exemplo de igreja tradicional. Temos também a Igreja Metodista, fundada em 1867, lá no Rio de Janeiro, por John Wesley. Ela se difere um pouquinho das outras igrejas tradicionais por conta desse movimento de renovação espiritual. Ela foi fundada em 1882 e tem o Colégio Batista. O forte deles é a questão de educação teológica formal e também a questão dos trabalhos sociais. Igrejas pentecostais. A ênfase dada nessas denominações é o batismo com o Espírito Santo logo após a conversão, que consiste em falar em línguas. Tem a questão também da batalha espiritual, possessão demoníaca, expulsão de demônios. Hoje nem tanto, mas pelo menos inicialmente dava-se pouca ênfase na educação formal e teológica dos obreiros. Isso aí já está mudando um pouquinho, mas ainda a gente encontra alguma resistência
em alguns lugares quanto a isso também. O sistema de governo, como eu falei anteriormente, é episcopal, onde o pastor governa sozinho. E a primeira igreja pentecostal, fundada aqui no Brasil, foi a Congregação Cristã no Brasil. Ela foi fundada em 1910 por Luiz Franciscon. A próxima igreja pentecostal a ser fundada aqui no Brasil foi a Assembleia de Deus, em 1911, pelos suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Logo após as Assembleias de Deus, foi fundada a Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1953, por uma canadense, Elizabeth Kennedy. Após a Igreja do Evangelho Quadrangular, a gente encontra também a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, fundada em 1956 pelo pernambucano Manuel de Melo. Ele se desligou das Assembleias de Deus e fundou a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Igreja Pentecostal Deus é Amor, fundada em 1962 pelo missionário Davi Miranda, onde o rádio sempre foi um meio de comunicação. Agora nós vamos falar sobre as igrejas neopentecostais. O que é que ela se difere de uma igreja pentecostal? Ela é focada na questão da bênção, da prosperidade, oferta de saúde, avanço financeiro, na troca de sacrifícios, né? As igrejas neopentecostais se utilizam bastante de chavões, por exemplo, receba, amarra, eu declaro. É bem típico disso. É claro que esses chavões chegam, né, nas igrejas pentecostais, mas eles são oriundos dessas neopentecostais, tá? E nota-se um sincretismo religioso, porque eles misturam alguma coisa do catolicismo com o espiritismo nos cultos, né? Você pode ver naqueles programas que transmitem cultos de igrejas neopentecostais esse sincretismo religioso. Existe pouco controle da membresia, porque os membros vão ali atrás de milagre, não conseguiu, vão para outra, porque cada uma delas tem um forte, um é mais prosperidade, uma outra é mais a questão de curas, e aí é aquela rotatividade de frequentadores. A primeira igreja neopentecostal aqui do Brasil é a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 pelo bispo Edir Macedo, e que ali no Brás vocês podem encontrar o Templo de Salomão, bem suntuoso, um local muito bonito de visitação, é um ponto turístico aqui de São Paulo, e também a TV Record. A Igreja Internacional da Graça de Deus também é uma igreja neopentecostal, foi fundada em 1980 pelo Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, cunhado do Edir Macedo. Tem a Comunidade da Graça, que foi fundada em 1979 por Carlos Alberto e Sueli Bezerra. Tem a Sara Nossa Terra, fundada em 1992 por Robson e Maria Lúcia Rodovalho. A Renascer em Cristo, fundada em 1986 pelo Estevão e Sônia Hernandes. Tem a Mundial do Poder de Deus, fundada em 1998 por Valdemiro Santiago. Tem a Bola de Neve, também neopentecostal, de 1993, fundada por Rinaldo Luiz de Freitas. Tem também a Plenitude do Trono de Deus, fundada em 2006 por Agenor Duque e Ingrid Duque. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Assembleia de Deus Ministério de Belém. Vou dar detalhes para vocês. Foi o tema da minha monografia. Eu falei sobre o sistema eclesiástico adotado pela Assembleia de Deus Ministério de Belém. A gente vai falar um pouquinho do contexto histórico da sua fundação, dos fundadores. É um assunto muito interessante. Eu acredito que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, deixa o seu like, que aí você ajuda na divulgação do canal. Até breve. Um beijo!